Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui. Esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou postar dessa unidade aqui de Lei de Newton, sendo que agora a proposta é vocês treinarem. Vocês têm que chegar e treinar a aplicação das leis de Newton e o estudo das leis de Newton. Na apostila tem vários exercícios, tem vários exemplos já prontos, bem detalhados. Eu vou fazer um deles aqui nesse vídeo, tentar ir falando aqui, mas está bem detalhado na apostila e tem também, para cada exemplo, tem um exercício parecido. E além disso, tem outros exercícios que eu vou deixar para vocês irem testando. Agora vocês vão ter que testar isso e testar os conceitos, a utilização dos conceitos nesses exercícios, beleza? Então, prosseguindo aqui, qual é o nosso programa? O nosso programa é esse aqui, ó. Sabendo a posição e velocidade inicial de um corpo, sabendo as forças que atuam em um certo corpo, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton para achar a aceleração. Sabendo a aceleração e as condições iniciais, a gente é capaz, em princípio, de achar a velocidade e a posição desse corpo para qualquer instante de tempo. Beleza? E aí esse que vai ser o programa nosso. Como que a gente vai... Eu vou testar aqui com vocês esse exemplo. Então, é um exemplo aqui que eu chamei de exemplo A nesse vídeo. É um plano inclinado que todo mundo ama, né? Todo mundo aqui adora o plano inclinado, mas é um plano inclinado com dois blocos. Essa roldana aqui, eu vou considerar essa roldana como sendo sem massa. A única função dessa roldana vai ser mudar a direção dessa corda aqui do plano paralelo ao plano inclinado para ela vertical aqui, tá certo? Ou seja, essa corda não vai transferir nenhuma rotação aqui para essa roldana. Essa roldana só está sendo utilizada para mudar a direção da corda, só isso. A gente vai utilizar uma roldana sem massa. Lá no final da disciplina a gente vai trabalhar com roldanas com massa, que elas adquirem rotação, então muda um pouquinho a análise. Mas pra gente aqui o que essa roldana está fazendo é só mudando a direção da tensão aqui, na verdade, ou da tração na corda. Então vou ler com vocês aqui, ó. Os blocos 1 e 2 estão conectados. Pega um papel, lápis, borracha, caneta e já vai anotando aí. Em todas as aulas isso está sendo importante, mas nessa aqui em especial. Tentem fazer as contas e tentem analisando e anotando as coisas, certo? Então, os blocos 1 e 2 estão conectados por uma corda ideal. Corda ideal significa que ela é sem massa, é inextensível, ela não tem propriedade elástica, um arame. A gente vai estar ligando esses dois blocos. Desconsideraremos o atrito. Nesse exemplo aqui eu estou desconsiderando o atrito. Então não existe atrito tanto com ar aqui, para esse bloco 1, quanto com o plano inclinado, tá certo? As massas dos blocos 1 e 2 são, respectivamente, M1 é raiz de 3 kg, M2 é 2 kg. Beleza? Então vocês anotam aí, ó, M1, a massa desse camarada aqui é raiz de 3 kg e a massa desse camarada é 2 kg. O bloco 2 encontra-se num plano inclinado onde θ é igual a 60. Então esse θ aqui é 60 graus. Certo? Os blocos estão ligados entre si através de uma corda que, por sua vez, passa por uma roldana, que não possui massa, é usada apenas para redirecionar a corda. Esse que é o problema. Então, quais são as informações que foram dadas nesse problema? 1. As massas dos camaradas, massa de M1, massa de M2, o ângulo aqui do plano inclinado e, além disso, falou que não tem atrito. Isso é uma informação importante. Outra informação importante é que a roldana só vai redirecionar a corda aqui. Pronto, é esse que é o problema. O que está pedindo nesse problema? Então, vocês já notaram aqui o que foi dado de informação no problema. Ó, informação, hein? Informação que eu estou trazendo aqui, hein? E aí, vamos ver o que o problema está pedindo. Dadas as informações que foram dadas no problema, dado o objetivo do problema, que são essas 3 letras aqui, a gente, com conhecimento nosso, a gente tem que, em princípio, ser capaz de solucionar. Então, o que está pedindo o problema? Letra A, desenhe todas as forças que atuam nos blocos. Então, nós vamos desenhar todas as forças. Letra B, qual o valor da normal no bloco 1 e no bloco 2? Então, qual que é o valor da força normal que está atuando nesse bloco 1 e a força normal que está atuando nesse bloco 2? Beleza? E na letra C, quais as acelerações dos blocos 1 e 2? E a outra pergunta, os blocos irão se mover, sim ou não? Esse que é o problema nosso. Certo? Então vamos tentar fazer isso aqui passo a passo. Letra A, aqui ó, desenhe todas as forças que atuam nos blocos. Então eu desenhei aqui. Dica, sempre que tiver um plano inclinado, tenta colocar os eixos dessa forma aqui, ó. É uma primeira tentativa. Um ou outro problema a gente faz com os eixos aí no local padrão deles, bem entre aspas, porque o X a gente coloca aqui o X sendo horizontal para a direita porque a gente quer. O X pode ter qualquer outra inclinação, não tem problema. Então eu chamei aqui para o bloco 2, eu chamei um sistema de coordenadas aqui que eu chamei de XY. Podia ter colocado XY para ser mais rigoroso, mas eu não quis. Chamei aqui, ó, o que for rosa aqui são os dois sistemas de coordenadas. Então eu chamei aqui um sistema de coordenada para o bloco 2, que é esse aqui acompanhando o plano inclinado.
dica que eu estou dando para vocês, sempre tenta colocar o x paralelo ao plano inclinado e o y perpendicular ao plano inclinado, certo? E aqui a mesma coisa para o bloco 1, só que o bloco 1 ele não está em contato com o plano inclinado. Então eu vou deixar aqui os eixos no local padrão deles aqui. O x horizontal e o y vertical, certo? O x horizontal com positivo para a direita, o y vertical com o y positivo para cima. Beleza? Então tentem selecionar o sistema de referência seus de modo a auxiliar no problema de vocês. E um jeito que é muito comum que vai auxiliar nos problemas de plano inclinado é colocar o x paralelo ao plano e o y perpendicular ao plano. Beleza? Por que que isso facilita? Tem como mostrar isso, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo agora, mas só que esse ângulo aqui, que o peso, que a vertical aqui, que o peso vai fazer com essa continuação do y, é o mesmo ângulo do plano inclinado aqui, o ângulo θ, certo? Não é difícil de mostrar isso não, qualquer coisa nos grupos eu mostro para vocês, ou se alguém pedir por e-mail. Então esse ângulo θ aqui do plano inclinado é o mesmo ângulo que é a vertical aqui, ou o peso que o peso vai fazer com o eixo y do plano inclinado, certo? Que o y ele é esse perpendicular ao plano inclinado aqui. Então isso acaba facilitando muito para a gente. Por quê? Porque a gente vai ter que decompor vetor. Não sei se eu falei em vídeo nenhum, mas decompor vetor é muito importante. Muito importante para quê? Para a gente resolver a segunda lei de Newton, achar a força resultante, tá certo? Então tenta colocar aqui o x paralelo ao eixo, ao plano inclinado e o y perpendicular ao plano inclinado. Com isso, esse ângulo aqui, ó, o ângulo que o peso faz com o eixo y do plano inclinado vai ser o mesmo ângulo θ aqui embaixo, certo? Mas eu falei, mas não falei quais forças estão atuando em cada bloco. Então eu vou analisar aqui o bloco 1. Quais forças estão atuando no bloco 1? O bloco 1 tem massa? Tem. Se ele tem massa, tem uma força-peso. Força-peso, sempre vertical para baixo. Então a força-peso do bloco 1 está aqui, ó, vertical para baixo. Certo? Está apontando para baixo aqui. Esse bloco 1 está encostando no plano? Ele não está tendo contato com nenhuma superfície. O único contato que ele está tendo é com a corda. Tá certo? Forças em corda a gente chama aqui de tração. Então eu chamei aqui de T1. T1 é a força de tração que a corda está realizando no bloco 1. A força de corda, a força de tração, ela é sempre ao longo da corda e saindo do objeto. Então desenhei ele aqui, ó, certo? Força peso vertical para baixo, força de tração aqui para cima. Tranquilo? Beleza. Tem mais alguma força atuando no bloco 1? Não tem. Ele não tá realizando contato nenhum com o plano. Então ele nem tem normal, tá certo? Ele não tem nenhuma força normal a esse bloco 1 aqui. Tá certo? E agora no bloco 2. No bloco 2 eu tenho aqui o peso. Ele tem massa? Tem. A massa dele é 2 kg. Então, ele tem peso? Tem. O peso dele é M2 vezes G. O peso é sempre vertical para baixo. Tá aqui, ó. O peso vertical para baixo. E esse ângulo θ aqui, que o peso está fazendo com Y, é o mesmo ângulo θ do plano inclinado. Esse bloco está encostando no plano? Tá. Se ele está encostando no plano, ele sente uma normal. E a normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato. E a perpendicular à superfície de contato, ela está aqui direcionada para cima no eixo Y aqui. Beleza? Porque isso aqui é 90 graus. Tranquilo? E além disso, esse bloco 2 ele está em contato com a corda, então ele vai sentir uma força de tração e essa força de tração está direcionada para fora, saindo do objeto e ao longo da corda. Então pronto, as 3 forças que estão atuando no bloco 2 são essas, as 2 forças que estão atuando no bloco 1 são essas. Beleza? Então vamos lá. Por que essa escolha de eixo aqui vai me auxiliar? Porque note só o seguinte, essa força de tração não tem componente nenhuma no eixo X. O peso não tem componente nenhuma no eixo X, o peso aqui do bloco 1 e a tração do bloco 1. Então a decomposição já está feita, porque esse cara aqui só tem componente Y, esse camarada aqui P1 só tem componente Y. E por que esse tipo de eixo aqui no plano inclinado vai me auxiliar? Porque T2 está na direção X, então T2 só tem componente X. A normal só tem componente Y. Então a decomposição de N2 e de T2 já está feita. Eu só vou precisar de decompor esse vetor aqui. Tá certo? Então auxilia a gente a fazer esse tipo de análise antes. Então vamos lá. Letra B. Qual o valor da normal no bloco 1 e no bloco 2? Uma dica que eu dou, não precisa de fazer desse jeito, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, desde que vocês sejam honestos e honestas com vocês mesmos e desde que esteja coerente, tá certo? Eu gosto de fazer assim porque eu acho que assim fica bem organizado. Então eu faço tipo uma tabela, então aqui ó, bloco 1, eu vou separar o bloco 1, quais forças estão atuando nele em X, quais forças estão atuando em Y, e vou separar isso tudo. Tudo que é em X vai para a coluna do X, tudo que é Y vai para a coluna do Y, certo?
Esse bloco 1, ele tem um peso, só que esse peso ele não tem componente x e ele tem um componente y. Esse componente y dele vale menos m1g. Menos porque está direcionada para baixo e eu coloquei o y positivo para cima, certo? Então, olha só, a componente y do peso vale menos m1g, que é esse valor aqui, dados os valores lá atrás do enunciado do problema, e a componente x do peso é zero. A tensão a tração ou tensão, aqui eu escrevi tensão, mas a tração aqui na corda, esse T1, ele não tem componente x, então T1x é zero e y eu vou chamar de T1, porque eu não sei o valor de T1, certo? E além disso, esse cara aqui eu escrevi normal aqui, mas a normal dele é nula, então ela é zero tanto em x quanto em y. Beleza. Então a normal do bloco 1, que é uma das perguntas aqui, qual o valor da normal no bloco 1? É zero. É 0 newtons, certo? Bacana. E agora para o bloco 2. Para o bloco 2 eu vou fazer a mesma coisa, uma tabelinha aqui, ó, x e y. Tudo que for x eu vou colocar em x, tudo que for y eu vou colocar em y. Então vamos pensar aqui, ó, a tensão, vou começar na última linha. A tensão, ela não tem componente y, então T2y é zero. E o T2x vale T2, tá certo? Porque eu não sei o valor de T2 ainda, tá beleza? Então eu vou chamar de T2 aqui. E a normal? A normal ela não tem componente y, então ela vale 0 newtons, só que ela tem uma componente, falei errado. Ela não tem componente x, vale 0 newtons, eu estava apontando e falei outra coisa. Ela não tem componente x, mas ela tem uma componente y. Da onde que eu tirei esse valor 9,8? Pensa aqui comigo. Esse bloco 2, ele não está entrando para dentro do plano e ele não está flutuando aqui para cima, certo? Então a soma de forças na direção y, ela tem que ser zero para esse bloco 2 aqui, porque o movimento dele vai se dar só ao longo do plano. O movimento dele não vai se dar em y, certo? Se eu tiver um bloco descendo um plano inclinado dessa forma aqui, ele não vai começar a acelerar para lá do nada e não vai afundar para dentro do plano, tá certo? Então a soma de forças no eixo y tem que ser zero. Então como que eu sei que deu 9,8? Aqui o positivo aqui é porque o N2 está apontando para cima, tá certo? Como que eu sei que deu 9,8? Porque agora vamos pensar no peso. O peso desse bloco 2 ele tem duas componentes. Ele tem uma componente em x, que é essa componente aqui, ó, que ela está relacionada ao seno de θ, certo? Então é menos m2 seno de θ, a componente x dele, porque a componente x é esse camarada aqui, ó, que é igual a esse camarada aqui de baixo, tá certo? Então a componente x do peso é esse cara aqui, que vai daqui até a mãozinha, que é igual a esse camarada aqui, que está oposto ao ângulo, então é menos m2 seno de θ. O menos é porque ele está apontando aqui para o negativo do x, certo? Então o P2x ele vai valer menos 16,97 newtons, só vocês fazerem a conta aí, beleza? E o P2y? O P2y é justamente essa componente aqui, ó. Vocês lembram lá do vídeo eu falando assim, bate uma luz aqui e vê a projeção desse vetor no y? Então a projeção desse vetor no y está apontando aqui no negativo, ela está batendo no negativo de y, então tem um menoszinho aqui, e vale m2 cosseno de θ. Por quê? Porque esse lado aqui, m2g cosseno de θ, porque esse lado aqui ele está formando o ângulo, tá certo? Então vai ser menos m2g é o valor da hipotenusa, cosseno de θ, porque ele está formando um ângulo aqui. Tá beleza? Até aí tudo bem? Então olha só. Então a componente x do peso vale menos 16,97, a componente y vale menos 9,8. O que significa isso? Significa o seguinte, que dessa forma eu consigo encontrar quem que é esse valor da normal aqui, ó. Porque a valor da normal é o quê? Não, desculpa, minha filha está chorando, deu uma travada aqui. Mas só que olha só, em y, a soma de forças em y tem que ser zero. Tem que ser zero. Por quê? Porque esse bloquinho não vai estar nem entrando para dentro do plano e nem flutuando aqui. Se P2y vale menos 9,8, o valor da normal aqui, ela tem que ser 9,8. Por quê? Porque 9,8 menos 9,8 vai ser zero. E a soma de forças em y aqui vai ser zero. Beleza? Então a normal que está atuando nesse bloco 2 vai ser justamente N2y, que é 9,8 newtons. Certo? Não sei se ficou ruim agora, mas só que a ideia é o seguinte. O movimento do bloco 2 ele vai se dar ao longo de x. Ele não vai flutuar aqui na direção y e nem entrar para dentro do plano. Certo? Então a soma de forças em y para esse bloco 2 tem que ser zero. Onde que a mãozinha está passando aqui? Ó. A soma de forças aqui tem que ser zero. Para encontrar o valor dessa normal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar qual que é a componente do peso em y. A componente do peso em y vale menos 9,8. Então a normal, para achar a normal, o que eu faço? Eu sei que a soma de forças em y tem que ser zero, então N2y mais P2y tem que ser zero. Então a normal em y tem que ser 9,8 newtons.
beleza? A ideia é essa. Então vamos lá. Então, ó, qual que é o valor da normal no bloco 1? É 0 newtons. O valor da normal no bloco 2 é 9,8 newtons. Então encontramos aí a letra B. Agora a letra C. Quais as acelerações dos blocos 1 e 2? E a outra pergunta, os blocos, aqui é os blocos, né? Faltou um S aqui. Os blocos irão se mover? Sim ou não? Então vamos pensar nisso aqui. Para resolver, para achar a aceleração, se a gente já tem a somatória de forças, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar a segunda lei de Newton. A gente deve analisar a segunda lei de Newton para cada bloco. Vocês lembram lá um videozinho que eu acho que eu comentei, não tenho certeza, sobre diagrama de corpo livre? É justamente isso aqui que eu estou fazendo para cada bloco aqui. Ó. É pegar cada bloquinho, fazer aqui o sistema de coordenada para cada bloco, certo? E analisar as forças que estão atuando em cada bloco. Isso é fazer o diagrama de corpo livre para cada bloco. Eu vou pegar esse corpo aqui, vou analisar as forças que estão atuando nele, vou pegar esse corpo, vou analisar as forças que estão atuando nele. Tá certo? Então vamos tentar achar a aceleração nesses blocos. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tabelão aqui, certo? São aquelas mesmas informações que a gente tinha antes lá, sendo que aqui eu já vi que está errado. Ah não, aqui está certo. P1Y é menos M1G. Aqui tá tudo certinho aqui. Então beleza, são as mesmas informações. Ó. P1x é 0, N1x é 0, N1y é 0, T1x é 0. São aquelas mesmas tabelas. São as tabelas avaliando essas componentes dessas forças. Certo? Vocês podem ver aqui, por exemplo, o peso do bloco 1 só tem componente Y, a tração no bloco 1 só tem componente Y, que é o que a gente tinha encontrado aqui. Ó. A normal do bloco 2 só tem componente Y, a tensão no bloco 2 só tem componente X. O peso do bloco 2 tem um componente Y e um componente X. Inclusive, a componente Y do peso do bloco 2 é igual à normal do bloco 2, que era o que a gente ia acabar de analisar antes, nesse momento, uns 2 minutos atrás. Beleza? Então, tem essa tabela aqui. A primeira coisa que a gente nota é o seguinte. A soma de forças em X para o bloco 1 já é 0, porque 0 mais 0 mais 0 é 0. E a soma de forças em Y para o bloco 2 é 0 também, porque foi a análise que a gente fez, inclusive, para encontrar a normal desse bloco 2. Tá certo? Então, essa soma de forças aqui é 0. Então, a gente não vai se preocupar com a soma de forças em Y para o bloco 2 e a soma de forças em X para o bloco 1. A gente só vai se preocupar com a soma de forças em Y para o bloco 1 e a soma de força em X para o bloco 2. Tá certo? Por quê? Porque esse camarada aqui, eu tenho a tensão que eu posso analisar aqui, e para esse camarada eu tenho a tensão que eu posso analisar. E além disso, se vocês voltarem aqui no desenho, vocês vão notar o seguinte, esse bloco 1, ele só pode se mover aqui em Y. Então era o que eu estava esperando. E esse bloco 2, ele só vai poder se mover aqui em X. Então era exatamente o que eu estava esperando. Então bacana. Então vamos analisar isso aqui. Ó. Para o bloco 1. Para o bloco 1 eu tenho que a somatória de forças em Y é igual à massa de 1 vezes a aceleração do bloco 1. Isso me dá o quê? Isso me dá T1 mais P1, porque ele só tem essas duas forças, é igual a M1 a 1. Certo? E para o bloco 2 eu tenho que a soma de forças em X, que é onde que ele vai poder se movimentar, é igual a M2 a 2. Quais são as forças que estão atuando em X nesse cara? É T2 mais P2x. Isso aqui é M2A2. Aí eu volto nessa tabela aqui, certo? Olha só, T2x, P2x. Eu tenho T1y, P1y, certo? Aqui, ó, T1, P1, T2, P2x. Então eu vou substituir isso aqui, é a mesma equação, tá certo? Olha só, T1 é T, que ele está apontando inclusive para cima aqui, certo? T1 é T. P1 é menos M1G, é igual a M1A. T2 é T também, inclusive é positivo. Isso aqui é igual T2 mais P2x, então é T2 menos M2G seno θ. Porque P2x é justamente essa componente aqui do peso. Isso aqui é menos M2A, certo? E aqui vale a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, eu já supus que a tensão ou a tração é igual nos dois blocos. Por quê? Porque essa roldana minha aqui, ela só vai redirecionar a minha corda. Então, quando eu tiver roldanas que só vão redirecionar a corda, a tensão nessa mesma corda, ela vai ser a mesma, tá certo? Então, a tensão nessa corda aqui, ela vai ser a mesma para todos os pontos, para todos os blocos que ela está segurando, tá beleza? A gente tinha até discutido isso no outro vídeo, quando eu falei de tração. Então, a tração nesse bloco aqui é igual a tração nesse bloco de cá. Por quê? Porque a roldana, ela só vai redirecionar a corda. Então, a tração aqui é igual, T é igual a T, tá certo? Uma outra suposição minha é que a aceleração dos blocos é igual, certo? Eu estou supondo que se esses blocos, se eles se locomoverem
Por exemplo, aqui seria no sentido horário. Se eles se locomoverem nesse sentido horário, eles vão se locomover com a mesma aceleração. Por quê? Porque essa corda ela é inextensível, não vai dar barriga nenhuma. Então os blocos eles vão se mover em conjunto assim, certo? Ou eles vão se mover os dois no sentido horário aqui, ou os dois no sentido anti-horário. Aí vale a pena a gente conversar desse sinal. Porque olha só, aqui eu escolhi o sinal positivo, porque eu tô assumindo que esse bloquinho meu vai estar subindo. Agora, se esse bloco meu 1 ele sobe, esse bloco 2 ele tem que descer. Então a aceleração dele aqui eu coloquei menos m2a. Ah, Léo, mas só que se você encontrar uma aceleração negativa, o que significa? Que você errou o problema? Não, que eu errei essa hipótese minha. Não tem problema nenhum ter errado essa hipótese. Ao invés desse bloco 1 estar subindo e o 2 está descendo aqui, o que poderia estar acontecendo é que o bloco 2 ia estar subindo e o bloco 1 ia estar descendo. Então eu escolhi esses sinais dessa forma, não tem problema, tá certo? Desde que eu saiba interpretar o resultado final. Então olha só, aqui eu coloquei positivo, que eu estou assumindo que esse bloco vai estar subindo, e aqui eu coloquei negativo, porque se esse bloco 1 está subindo, o bloco 2 automaticamente ele vai estar descendo. Então eu tenho essas duas equações com duas incógnitas. Como eu quero encontrar a aceleração, eu vou substituir o t aqui em uma dessas equações, vou isolar o t numa dessas equações e substituir na outra, certo? Então vamos lá, quando vocês fizerem essas contas, ela está feita na apostila, mas seria interessante vocês fazerem essas contas. Vocês vão encontrar que a aceleração é zero. Então a gente faz essas continhas, a gente vê que a aceleração desses dois blocos é zero. Então quais as acelerações dos blocos 1 e 2? É zero. Aí a outra pergunta, os blocos irão se mover? E aí? O que vocês respondem? O que vocês acham? Os blocos irão se mover? O que significa eles estarem em movimento? Que eles têm velocidade diferente de zero. A resposta para essa pergunta é: não foi dada essa informação no início do problema. Porque para eu resolver esse problema, se eles virão se mover, eu ia ter que saber a velocidade inicial deles. Porque note só o seguinte, se eu fiz as contas e encontrei que a aceleração é zero, se a aceleração é zero, isso significa o quê? Se a aceleração é zero, significa que ou esses blocos estão parados, ou eles estão em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, para eu saber se eles estão se movendo, com relação a esse plano aqui, por exemplo, eu ia ter que saber se eles iniciaram o movimento parado, os dois parados, ou se eles já iniciaram o movimento com alguma velocidade. Então não foi dada essa informação. Isso aqui é uma pegadinha desse exercício, vocês dão uma lida na apostila aí. Então, mas se vocês fizerem as continhas, isola o t aqui, ó, t é igual a m1 g mais a. Aí você isola isso, joga aqui, vocês vão encontrar que a aceleração é nula, certo? Então bacana, esse cara aqui tem aceleração nula, ele pode estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Essa aqui é a resposta para essa segunda pergunta. E aí termina essa parte nossa desses vídeos de lei de Newton. Próxima etapa agora é a gente discutir exercícios e além disso começar os vídeos de conservação de energia. Esse vídeo ficou um pouco maior porque eu quis discutir esse problema com bastante detalhe, mas é isso. Fiquem bem, um grande abraço, falou, tchau!